E aí, gente, tranquilo? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Felipe e eu estou gravando esse vídeo para ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre a parte de notação científica, já que isso vai cair nas provas de vocês referentes a V1 e você vai precisar disso até o terceiro ano do ensino médio, na utilização de exercícios corriqueiros, né? Sempre vai aparecer ali uma notação científica no meio dos exercícios. Então vamos entender melhor que a notação científica. Eu vou dar uma explicação bem breve e vou resolver alguns exercícios. Então, notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos, tornando esse número mais inteligível e prático, deixando mais fácil a efetuação de operações matemáticas com o mesmo. O que significa isso? Eu vou pegar um número que é muito grande ou muito pequeno e transformar ele num número mais compacto. Um número mais compacto é mais fácil de você somar, é mais fácil de você subtrair, multiplicar, dividir ou efetuar qualquer operação matemática. Então é sempre importante você entender isso. Notação científica ela vem para te ajudar. Tem aluno que tem medo de valores em notação científica. Você não tem que ter medo. Ela é mais fácil de se trabalhar do que o valor real, tá? Mas como que eu realizo essa transformação? Aqui tem um exemplo, né, de notação científica. Ó. Esse valor gigantesco eu consegui compactar em 1 vezes 10 a décima metros. Né? Aqui eu tinha 10 bilhões de metros. Como que eu realizo essa transformação? Olha, é simples. Nós contamos o número de casas decimais e reduzimos esse valor usando o expoente de base 10. Como vocês gostam de dizer, é só contar as vírgulas. Né? Então, vou dar um exemplo. Olha, eu tenho este número aqui. Número grande, né? Está na unidade de metros. Você sabe que todo número inteiro ele é escrito vírgula 0, certo? Esta parte aqui, ela não precisa estar descrita para você, mas você entende que esse vírgula 0 aqui existe, porque todo número inteiro é vírgula 0. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esta vírgula aqui, a vírgula do número, e você vai contar quantas casas decimais você quer andar com ela. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estaria andando uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6. Então, para a vírgula andar daqui para cá, eu tive que fazer com que ela andasse 6 casas decimais. Portanto, eu escrevo esse número como 8 vezes 10 a sexta, sendo que esse 6 é o número de bases decimais que eu andei ao longo da contagem aqui, certo? Então, esse número gigante aqui foi transformado em 8 vezes 10 a sexta metros. Nesse caso, o expoente fica positivo, pois a vírgula se deslocou para a esquerda, ou seja, nós andamos com a vírgula para lá, né? Reduzimos o número. Era um número muito grande, transformamos ele em um número um pouco menor. O que você tem que lembrar, e você não pode esquecer de maneira alguma, é isso aqui, ó. O número sempre deve ficar entre 1 e 9,99. Se você passar dessa faixa, esse número não está mais em notação científica, tá bom? Então ele não poderia tipo ser 0,8 ou 80, ele tem que ser exclusivamente 8. Eu tenho que parar com a vírgula exatamente aqui, tá? Se eu andasse mais uma casa com a vírgula, ficaria 0,8. Já deixa de ser uma notação científica. Ou se eu parasse uma casa antes, ficaria 80. Deixaria de ser uma notação científica. Segundo exemplo, um número bem pequeno agora, né? Eu tenho 0,000008 metros. Isso em notação científica ficou como 8 vezes 10 a menos 6. Ok, como que isso aconteceu? Bom, nós pegamos essa vírgula aqui, que é a vírgula original, e contamos quantas casas eu preciso deslocar essa vírgula para chegar até um valor adequado. Então eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas daria 0,8, né? Então tá errado aqui esse expoente, vamos corrigir já. Então 6 casas daria 0,8. Não posso deixar como 0,8 porque eu sei que em notação científica tem que estar sempre entre 1 e 9,99. Então 0,8 ficaria abaixo de 1. Então, o que você vai fazer é andar mais uma casa com a vírgula, de maneira que isso fique 8, como não tem nada, você pode preencher com 0, ficaria 8,0, certo? Esse seria o nosso valor final. Ó. E como você andou 7 casas, isso aqui seria 8 vezes 10 a menos 7. Perfeito? Nesse caso, o expoente está negativo porque nós pegamos a vírgula que estava aqui e andamos com ela para a direita. Então, sempre que você andar com a vírgula para a direita, o seu expoente fica, então, negativo.
Tranquilo até aí? Então esses são os exemplos. Aqui eu tenho um treinando, então o que eu vou fazer? Eu vou resolver o lado de cá, e aí assim que eu terminar, você dá uma pausa no seu vídeo e você faça para mim os valores do lado direito. Então você vai fazer um caderno, uma folha à parte, como ficaria esses 6 valores aqui em notação científica, e aí depois de um tempinho, terminando isso, você dá play no vídeo e vê a correção, vê se você acertou os valores em notação científica. Se você tiver acertado, beleza, gente, isso daqui é tudo que você tem que saber de notação científica, pula para o próximo e segue o conteúdo, né? Esse conteúdo aqui é o mais tranquilo, é o mais simples, então você não precisa perder tanto tempo nele, é só entender essa ideia de vírgula e acabou. Então vamos lá, de maneira mais rápida agora, tá? Então esse número era 78, não sei quantos zeros, mas eu sei que como é inteiro, a vírgula está aqui. Então essa era a minha vírgula original. Vou andar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então a vírgula vem parar entre o 7 e o 8. Ficaria 7,8 vezes 10, a sétima, né? Porque eu andei 7 casas. Como isso aqui já tinha uma unidade de medida, e a unidade de medida era o metro, eu vou manter aqui o metro, beleza? O nosso próximo número aqui, eu tinha a vírgula aqui, porque se trata de um número inteiro, certo? Vamos contar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então eu vou andar com essa vírgula, 9 casas. Isso ficaria como 9,5 vezes 10 a nona. Esse 10 a nona é referente, então, à quantidade de casas que nós andamos ali. Então, 9,5 vezes 10 a nona. Esse do valor aqui, novamente, né, inteiro, vírgula no final. Então, eu tenho aqui quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu andei 5 casas, esse número fica igual a 5,0 vezes 10 a quinta. Só que agora a unidade de medida é newtons. Cuidado, gente, que você sempre deve colocar no final a unidade de medida que esse número tinha, né? Isso aqui para qualquer coisa, ordem de grandeza, notação científica, seja lá o que for, prefixo, você sempre coloca a unidade de medida no final, tá bom? Tá, então aqui eu fiz 3 exemplos deles positivos, agora vamos relembrar os negativos. Então aqui, ó, a vírgula está do lado esquerdo agora, então eu estou andando com ela para a direita. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 8 casas para a direita. Então esse valor aqui vai ficar igual a 1. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então este valor vai ficar igual a 1,0 vezes 10 a oitava. Só que este 8 é negativo, já que nós estamos andando com a casa para a direita e não para a esquerda, né? Então as vírgulas agora estão indo para a direita e não para a esquerda, então número negativo, 10 a menos 8. Aqui embaixo nós tínhamos a vírgula aqui, então vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Um erro muito comum, que vocês cometem muito em prova, em vez de você parar aqui na sétima casa, você anda mais uma, e aí você escreve 42, só que aí você está fugindo da regra. Qual que era a regra? Para ser notação, tem que estar entre 1 e 9,99, ou seja, não pode chegar a 10, não pode ser maior do que 10. E 42 é muito maior do que 10. Então, essa vírgula aqui, na verdade, ela tem que parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Eu não posso ir além da sétima casa. Então, isso ficaria 4,2 vezes 10 a menos 7. De novo, né? Expoente negativo, porque nós estamos andando com a vírgula para a direita. E aqui nós teríamos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Isso ficaria 2,08 vezes 10 a menos 6, já que nós andamos para a direita, expoente negativo. E a unidade, então, ficaria aqui em metros. Deixa eu adequar aqui, ver se cabe o metro. Aí, beleza. Pronto, então aqui está feito, né? A primeira parte da tabela está realizada, a primeira parte da tabela. Esses são os valores em notação científica. Agora é a sua vez, né? Então dá uma pausa nesse vídeo e tenta resolver os do lado direito, ok? Eu vou esperar um pouco aqui.
Já deu a pausa, já resolveu os exercícios. Então agora eu vou deixar a correção para você. Então se você já resolveu, veja se você chegou nos valores corretos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui era 8 vezes 10 a sexta newtons. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui você tinha 5 vezes 10 a quinta metros. Ok? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui você tinha 3,08 vezes 10 a décima newtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andamos para a direita, então negativo. 2,0 vezes 10 a menos 7 metros. Vou deixar o metro junto aqui, muito apertadinho. Aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então 3,5 vezes 10 a décima. Okay. E aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4 casas. Então isso ficava 8,06 vezes 10 a menos 4. Opa, aqui em cima também era negativo, né? Já que nós andamos para a direita. Gramas. Pessoal, atenção para a questão do negativo quando você anda com as casas para a direita. E atenção também com a questão dos números que existem após a vírgula. Por exemplo, aqui a vírgula parou no 8, né? Porque se você andar mais uma, ficou 80, passa. Mas parou no 8 não significa que isso aqui deve ser excluído. Que eu vou escrever tipo 8,0, então 8 vezes 10 menos 4. Esse 0,6 existe. Esse algarismo aqui, ele é significativo, ele tem um valor numérico. Então você não pode simplesmente desaparecer com ele. Ele tem que aparecer na resposta. Beleza? Gente, esse vídeo foi feito de maneira bem rápida. Foi feito para te ajudar mesmo nos estudos. Então eu espero que esteja bom. Espero que você tenha gostado da explicação. Agora é só você dar uma estudada nisso. Se você, na verdade, se eu fosse você, eu não perderia muito tempo nesse conteúdo, porque ele é bem simples, né? Eu iria para o próximo, porque geralmente vocês apresentam mais dificuldade nos outros. Se você conseguiu resolver esse lado da tabela tranquilamente, tranquilo, vai para o próximo conteúdo e você está pronto para a prova. Era mais uma revisão. Agora, se você ainda não conseguiu, se você apresentou alguns erros, pega a nossa atividade em sala número 1, tem uma tabela bem grande lá, cheia de notação científica, e resolva que isso vai te ajudar muito. Beleza? Um grande abraço